E aí um dos livros que está aí é o Não Nascemos Prontos. Aliás, ele está apoiado numa lógica que vale para a vida, para a sociedade. Aliás, a razão desse seminário é que nós não nascemos prontos. Porque se prontos tivéssemos nascido, não daria para existir educação, construção. No que ele está apoiado? Tem uma frase que circula por aí que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Cuidado, isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente. Isso acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2007, sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. Tanto que eu sou um novo Cortella em 2007. Eu não sou inédito. Porque para eu ser inédito eu teria que ser como nunca fui. Mas eu sou novo. Isto é, muito do que eu sou eu trouxe da minha história, mas o modo como eu sou hoje eu nunca fui antes. E uma das coisas que eu quero ser é íntegro, solidário, fraterno. Eu não o sou por completo, mas eu posso sê-lo. Eu quero sê-lo. Para isso, claro, eu não posso ser arrogante. Porque o arrogante acha que ele já está pronto. Essa juventude está perdida. Eles não querem saber de nada. Eles não nasceram prontos. Eles foram formados numa sociedade em que uma parte de nós faz uma coisa inacreditável. Admitiu que os jovens e as crianças hoje considerassem que desejos são direitos. É a primeira vez que uma juventude começa a considerar que desejos são direitos. Isto é, se eu quero, eu tenho direito, você tem que me dar. E se você não der, ou você não gosta de mim, ou eu vou fugir, ou eu vou me matar. Você não vai me dar, você não me quer. Aí eu dou, porque eu não quero conflito. E de repente nós começamos a ir pelo lado prático. Um pai ou uma mãe, sã consciência, que compra para um filho um tênis que custa o preço de 2 pneus de um carro. Que compra para o filho um tênis que custa o preço de uma TV de 25 polegadas. É só olhar qual que é a inteligência necessária para produzir uma TV e o mesmo material que compõe um tênis. E ver que, obviamente, aquilo é um valor simbólico. Aí diz assim, essa juventude é consumista. Teu filho, aos 16 anos de idade, 17, foi para Porto Seguro ficar uma semana lá. A escola se formou, resolveram ir para lá. Você, às vezes, não foi a Porto Seguro ainda, ou se foi mais velha, e ele foi com 16 anos. Passou uma semana inteira gastando teu dinheiro, feliz da vida, na formatura, né? Fazendo aquilo que o Contar do Caligari chama muito bem, crema, não sei se já viu. Ele diz que os jovens hoje parecem adultos em férias. Ou seja, eles vão ao cinema, eles passeiam, eles viajam, ficam em hotel, eles só não trabalham. E como eles não nasceram prontos, ele não tem a ideia do trabalho. Isto é, a ideia do trabalho que dá a trabalhar. Inclusive porque no Brasil nós usamos uma expressão equivocadamente. Desde criança a gente fala para os filhos, papai vai sair para ganhar dinheiro. Papai vai sair para ganhar dinheiro, mamãe vai sair para ganhar dinheiro. E nessa hora não é ganhar. E como ele está habituado, porque é uma geração que cresceu com os caixa eletrônico, você enfia um cartão. Ela, desde pequenininho, com 5 anos você já ensina ela a apertar a tua senha, ela fica feliz da vida. Põe lá e sai dinheiro. Ela não vê o processo anterior. E aí, olha que coisa, a semana inteira em Porto Seguro, lá na passarela do álcool, um moleque com 16 anos. Domingo você vai buscá-lo no aeroporto aqui em Florianópolis, feliz da vida, imaginando que ele vai descer com uma gratidão imensa daquilo que você fez por ele. E aí ele sai, né, da sala de desembarque, se abraça, ele fala, e aí filhão, como é que foi lá? Ele fala, normal. Você fala assim, então, estava legal, estava bom? Legal. Dá vontade de você pular em cima dele, sabe por quê? Porque parece uma ingratidão. E é. Como é? É uma ingratidão de maldade? Não. É uma geração que foi sendo formada para achar que tudo é normal. Que um tênis que custa o preço de 2 pneus de um carro é normal. Que você gastar dinheiro que você não precisaria só para ter uma marca é normal. Como diz o grande Frei Beto, quando eu era criança, o que valorizava o tênis que eu usava era eu usar o tênis.
Eu dava valor ao calçado. Se eu usasse, ele ficava importante. Agora é o contrário. Como eles não nasceram prontos, olha só, está faltando espanto. Tudo é óbvio. Tudo é fácil. Isso inclusive invadiu a área de educação. Quem está na escola no dia a dia aqui sabe disso. A relação conosco não é mais a relação professor-aluno, mas ela é mediada hoje pelo Código do Consumidor. O menino vira dentro da sala de aula e põe o dedo no teu nariz e diz assim: eu pago o teu salário. Como se fosse uma relação estritamente comercial. Claro. Olha só. Diz assim, o que isso tem a ver com a edificação de personalidade? Muito. Especialmente porque a gente está numa ética do óbvio. Eu costumo dizer que nós estamos distraídos em relação a isso. Por isso que um seminário como esse é importante demais. Aliás, se você olhar, a palavra seminário significa o óbvio, né? É o lugar onde você semeia, onde você dissemina, onde você planta, onde você cria o futuro. E como diz a clássica frase que vocês conhecem mais do que eu, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Certo? O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filho nós vamos deixar? Aquele que é pelo caminho prático. Outro dia eu estava com uma sobrinha minha que estuda na GV em São Paulo, e ela estava 2 meses só em São Paulo, ela morava antes no interior paulista, e ela chegou em casa e falou: tio, já aprendi a cozinhar. Eu falei: nossa, que ótimo, Ju, que legal, o que você já sabe fazer? Eu já faço miojo. E eu fiquei olhando para ela, pensei que ela estava brincando comigo. Ela não estava. Ela achou que cozinhar era uma coisa que demora 3 minutos. Aliás, de repente se começou a ter uma geração miojo. Amor miojo, namoro miojo, estudo miojo, propriedade miojo. O inventor do miojo morreu no final do ano passado, Dulce, sabia? Aliás, em casa fizemos 3 minutos de silêncio em homenagem a ele. Certo? No final do ano ele morreu com 94 anos. Já pensou? Por que eu estou dizendo isso? Cozinha-se. Amor miojo, sexo miojo. Olha só, eu não sou moralista, pelo menos não quero sê-lo, mas não é possível que a relação de sexualidade, que é uma das belezas da vida, que ela seja banalizada dentro da miogização do mundo. Tudo é veloz. Atenção, quero dizer uma coisa que só quem é do interior entende direito. Quem não é também entende, mas quem é do interior entende mais ainda. Nós estamos vivendo, e isso é um perigo ético, uma estupenda e acelerada despamonhalização da vida. Despamonhalização da vida. Nós paramos de fazer pamonha. E isso é um perigo, sabe por quê? Porque durante séculos na história da humanidade, fazer pamonha, que é simbólico no que eu estou dizendo, era conviver. Isto é, lembra de fazer pamonha? Sábado nós levantávamos, iam tudo para um lugar, tio, filho, avó, né? Os homens iam buscar milho, traziam, tirava a palha principal, trazia o milho, descascava por cima, as crianças ficavam tirando os cabelinhos do meio do milho, as mulheres faziam o trabalho mais difícil, que era ralar aquilo, cozinhar a palha, fazer o saquinho, e quando era 4 da tarde, nós íamos comer. A finalidade de fazer pamonha não era, obviamente, comer pamonha. A finalidade era ficar junto. E especialmente que as crianças tivessem uma ideia, que as coisas para acontecer, elas demoram um processo. Dá trabalho, apanha, pega, faz, cozinha, rala, ri, brinca, briga e vive junto. Agora é prático. Você compra a pamonha pronta. O cara passa na tua porta em São Paulo assim: pamonhas, pamonhas, pamonhas. Pamonhas de Piracicaba. O puro creme do milho. Não é nem de Piracicaba, nem o creme do milho é puro, mas é prático. Quero contar uma coisa que você não vai acreditar. Quando vários de vocês eram crianças, e eu também mais adiante, para trás, um almoço de domingo na família demorava em média 3 horas. Sabe por quê? Porque você ia para um lugar, e eram os pais que escolhiam onde ia. As crianças iam aprendendo pouco a pouco onde os pais frequentavam. Não havia ditadura infantil de você perguntar assim: onde vocês querem comer? Inclusive porque como a resposta vai ser óbvia, impulsionada pela mídia o tempo todo, você acaba acatando o prático. E o prático nem sempre é o certo. Aí você ia com os pais, chegava, não tinha comida pronta.
Tinha que pedir a comida, aí ela ia ser feita. Enquanto isso, criança ficava fazendo o que faz, que é correr em volta da mesa, ficar batendo nas coisas, etc. Depois, certo? Você ia comer, depois vinha a sobremesa, 3 horas. Hoje um pai ou uma mãe é capaz de sair com os filhos para comer fora, vai num fast food, chega, come e sai em 15 minutos. E ainda diz uma frase inacreditável: ah, a gente precisa ver, mas é tão gostoso quando a gente sai. E faz uma coisa inacreditável: chega e não precisa escolher nem raciocinar, é prático. Você chega, para na frente e pede comida pelo número. Aí o sujeito traz uma bandeja com um saco com comida e um saco com bebida. Quando eu era criança, quem ganhava comida em saco era cachorro. Aliás, é a mesma comida com o mesmo sabor aqui em Quixeramobim, certo? Em Três Itilhas, em Aracaju, qualquer lugar. Você já imaginou? E aí você vai, procura um lugar para sentar. Aquilo já é feito com uma arquitetura que você não tenha conforto, porque se você tiver conforto você fica. E aquilo tem que girar, é igual um motel gastronômico, ele tem que dar giro, certo? Aí você senta, nunca encaixa a tua perna, a bandeja, aí você abre o saco de papelão e pega a comida com a mão. Nós fomos ensinados a não pegar comida com a mão. Agora você leva o filho. Eles fazem guerra de batata. Você foi ensinado na vida a nunca fazer guerra com comida numa sociedade onde tem fome. E aí leva da festinha de aniversário, eles ficam jogando um no outro, e o pai e a mãe dizendo: olha que gracinha, mas eles são, olha como é que essa meninada hoje, como ela é do jeito errado em relação a isso. Comida não é uma coisa para ficar brincando. Fazer comida, comer junto tem que ser divertido, mas desperdiçar comida numa sociedade onde a ética exige a capacidade de justiça, isto é, todos também terem comida. Já pensou? E aí sai. Agora tem o ápice da modernidade, que é o drive-thru. Já pensou? O que é o drive-thru? Tem cidade que não se orgulha de ter uma biblioteca, uma banda sinfônica, né, de ter. Ela se orgulha se ela tiver um drive-thru. É sinal de modernidade, ela leva as visitas lá. Como é que é o drive-thru? Você vai, entra com o carro, fala com a máquina, dá uma volta, a hora que você sai do lado de lá, o cara te entrega um saco com comida, um saco com bebida, e aí você sai comendo, bebendo e falando ao celular e guiando ao mesmo tempo. Ganhando tempo. Tempo pra? Essa é uma questão. Já pensou? Aí a gente estranha quando essa meninada, ela fica maluca, porque ela está despamonhalizada. Ela não sabe que demora. Ela não sabe que, por exemplo, é fundamental cozinhar com os filhos. Não para ele poder só conviver com você, mas para ele ver que as coisas têm um processo de elaboração. Hoje o menino entra como trainee numa empresa, né? E depois de 2 anos, se ele não for um dos diretores, ele se sente fracassado, porque ele não tem noção de carreira, de tempo. Claro, até alguns anos nós tínhamos até uma certa paciência, hoje não mais. Sabe onde a nossa paciência se perdeu? E eu quero aproveitar esses 15 minutos de desespero que você tem ainda para pensar essa ideia. Olha só, ela foi se perdendo numa tecnologia que perdeu a natureza ferramental. Porque uma tecnologia é uma coisa ótima, mas ela nos mudou um pouco. Quer ver algumas tecnologias que nos alteraram rapidamente? Uma delas, o controle remoto. O controle remoto alterou a nossa percepção. Quer ver um exemplo? Eu moro em São Paulo há quase 40 anos, mas eu sou paranaense, né, de Londrina, sou o que se chama de pé vermelho, que é o nome de quem vive como eu naquela região. Quando eu era menino em Londrina, até os 10 anos de idade, não tinha TV na minha cidade. Portanto, eu estava isento dessa questão, embora a TV seja uma coisa ótima. Eu mesmo faço alguns programas de TV. Só que ela não pode me dominar. E aí até 10 anos não tinha TV. Aos 10 anos apareceu a primeira TV em Londrina, que era a TV Coroados. E aí eu, Cortella, menino, aos 10 anos, eu tinha 2 escolhas em relação à TV: assistir ou não assistir. Então eu assistia, até que por comodidade eu ficava ali. Aí eu mudei para São Paulo, tinha 5 canais. Já pensou? Aí eu tinha oferta. Devia ser mais difícil fazer programa de TV em São Paulo do que em Londrina, porque em São Paulo a pessoa tinha escolha. Tinha 5 canais. Só que aí tinha uma coisa: se eu quisesse mudar de canal, eu tinha que levantar
ir até lá, mover uma massa no espaço, certo? E mexer. Voltar e sentar. Não estava bom o jornal, eu tinha que levantar outra vez, ir lá e mexer. Tinha uma hora que se assistia por comodidade. Inclusive alguns de nós aqui, mais idosos, chegamos a usar seletor de canais que fazia barulho. Clé, clé, clé. Você chegou a usar um desses, prepare-se porque o desembarque está próximo. Certo? Nós vamos fazer um círculo de oração ao final, por aqueles que, como eu, vamos partir em breve. Certo? Olha, eu vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Alguns de nós aqui, não é só que você tinha que mudar o canal, mas cada vez que você mudava, você tinha que ajustar o botão do horizontal, certo? Ou do vertical. Você chegou a fazer isso, vamos nos unir depois para rezar. Né? Atenção, guarde o que eu estou dizendo. Até que apareceu o controle remoto. Com o controle remoto, o que se faz? Tuf, 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 tuf. Hoje tem TV a cabo. Para que serve TV a cabo? Para você não assistir nenhum programa inteiro. Tem gente que põe no primeiro canal e vai tuf, 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 tuf. Chega no último, volta tuf, 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 tuf. E fala, não tem nada para ver nessa porcaria aqui. Guarde isso. Você tem 80 canais. Olha a imagem que eu vou fazer com a mão agora. Você tem 80 canais e vive em estado de desespero. Não tem paciência. Quer ver uma outra coisa que tirou a nossa paciência? A máquina de fotografia digital. Isso é sério. Porque a máquina com filme, ela educava a nossa paciência. Tirava foto, tinha que esperar uma semana, ou ir até o shopping revelar. Você tinha que dar um tempo de esperar as coisas acontecerem. Agora é... olhou, deu, não deu, tchaf, tira de novo. Atenção de novo na expressão que eu vou usar. Isso deseduca a nossa paciência. Quer ver outra coisa que diz? O último momento de encontro da família, até há 15 anos, era a refeição. Porque você tinha que comer, esquentar de uma vez a comida e todo mundo comia junto. Porque era no fogão. O que o micro-ondas fez? Admitiu que cada um come na hora que quer, de preferência dentro da toca onde fica. Não se encontra a família. Aí quando chega o dia dos pais, eles falam assim, vamos dar um presente para o papai, vamos dar um CD para ele. Qual CD? Que música ele ouve? Teu filho, que música ouve? Se você fosse comprar um disco para ele, qual que você compraria? O que ele ouve? Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas dão vale CD, que é o ápice do anonimato. Se alguém me der um vale CD, eu devolvo, obviamente. Fala se me dê dinheiro, então pelo menos eu decido se eu bebo o CD ou não. Certo? Você não está nem pensando em mim, você não me conhece. Você me dá um vale CD. Porque para me dar o disco, você tem que pensar em mim. Você tem que ir lá, você tem que buscar. Atenção, guarde essa ideia. E eu quero aproveitar esses 10. Você não está nem pensando em mim, você não me conhece. Você me dá um vale CD. Porque para me dar o disco, você tem que pensar em mim. Você tem que ir lá, você tem que buscar. Atenção, guarde essa ideia. E eu quero aproveitar esses 10 minutos teus de pânico para pensar isso. Cuidado, hein? Não é que a tecnologia deve ser descartada, o que ela não pode é nos submeter. Quer ver outro exemplo? Há 15 anos o telefone da minha casa tocava às 8 horas da noite. Alô? Por favor, o André, que é o meu filho mais velho. Por favor, o André. Quem quer falar com ele? Ah, é o Chiquinho. Oi, Chiquinho, aqui é o Mário Sérgio, pai do André, tudo bem? Tudo, seu Mário, como vai? Você estuda com o André? Estudo sim. Onde você mora? Isto é, o telefone fixo fazia a mediação entre os meus amigos e eu. Certo? Não é que eu controlava, mas eu acompanhava o grupo de amigos, tinha que falar comigo. Hoje, liga para o teu filho onde ele estiver, a hora que ele quiser, sem que você saiba, aqui. Aliás, hoje você não sabe onde teu filho está, porque ele é móvel como o celular. Certo? Há 15 anos você sabia onde ele estava porque ele tinha que estar fixo que nem o telefone. E ele te engana. A menos que você arrume em breve um GPS para acompanhá-lo, certo? Aí você diz assim, mas o que isso mudou? Mudou muito. Uma parte de nós não sabe com que os filhos andam, onde eles estão. E tem gente que diz uma coisa pior, diz assim pro filho, não quero saber de meninada aqui em casa. Não quero saber de moleque aqui. E aí sim é que você não sabe quem eles são. Aliás, vai descobrir, se der tempo, em algum momento. Olha só. Tecnologia, ela não é neutra, ela produz efeitos. Isso significa o quê? Descartá-la? Não, criar com os filhos outra lógica de comunicação.
Inclusive porque eles dominam essa lógica de um jeito que a gente não consegue. Quer ver um exemplo? Você está aqui agora, escola de paz, escola legislativo, discutindo a família, a escola e a cidadania, todo animado discutindo, e ele às vezes está lá em casa, na casa dele ou na minha, numa comunidade no Orkut de fabricante de bomba, de nazista, de prostituição infantil, etc. E você está aqui firme discutindo. Como alguns de nós nos recusamos a usar a tecnologia, diz que bobagem, eu não quero saber disso. Ah, é? Se você não dominar, sabe o que você faz? Usa o jeito antigo. Na hora de pegar, você quer dar uma incerta nele, você entra no quarto assim, de repente. E aí, ele, como ele domina aquela tecnologia, ele aperta o dedinho de leve numa tecla e muda a página do computador. Aparece uma foto de Santo Expedito. Por uma graça recebida. Fica toda enternecida. Você sai, ele aperta e volta outra vez. Atenção no que eu vou dizer, isso exige criatividade. Criatividade. Personalidade ética ela é construída quando nós prestamos atenção. Quando nós, inclusive, olhamos para o jovem, atenção que eu vou amarrando as ideias, quando eu olho para o jovem, com o olhar dele como sendo um outro, e sem arrogância. Tem pai e mãe que quando o filho chega em casa da escola, fala assim, e aí filho, o que você aprendeu hoje? Isso é auditoria. Você quer saber o que seu filho aprendeu, mas quer fazê-lo de um jeito que ele vai gostar. E aí filho, o que você pode me ensinar hoje? Você vai obter o mesmo efeito. A diferença é que crianças e jovens adoram ensinar. Os valores que ele terá são os valores que nós passarmos para ele. Se ele não tem ideia de processo, porque a família não estrutura, ele não tem dificuldade nenhuma, ele não sabe que para o quarto dele aparecer limpo, ou às vezes para a comida aparecer na mesa, alguém tem que fazer, e tem que plantar, e tem que carregar cebola, e tem que fazer uma série de coisas. Tudo é fast, tudo é imediato. Atenção, e aí vou fechando, essa sociedade do imediato, ela nos atinge. Quer ver um exemplo? E essa é uma coisa séria. Ela nos pega em cheio. Sabe quando? Quando a gente vai perdendo a nossa paciência. Quando nós achamos que as coisas são assim, o que eu posso fazer? Aliás, quando nós começamos a procurar o prático em vez de procurar o certo. Quando você e eu começamos, por exemplo, a desistir. Quando o peixe, ao apodrecer pela cabeça, vai contaminando. Quando nós esquecemos uma coisa ótima, eles não nasceram prontos, nem nós. E portanto nós podemos nos fazer e refazer de vários modos. Um deles é de fato, fazendo um seminário, voltando à discussão, trazendo pessoas, pensando, isto é, fazer o que vocês estão fazendo aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui nesses dias para recusar a ideia de que não há alternativa de futuro, de que as coisas elas estão numa saída que está fechada, ao contrário. Mas para isso, evidentemente, você e eu precisamos afastar o mais poderoso elemento negativo no nosso tempo, que é a ideia do carpe diem. Hoje você é incentivado o tempo todo numa sociedade comunista. E quando eu digo comunista não é socialista, comunista de partilhar de forma comum o Deus mercado. O tempo todo fica em torno do consumo de bens materiais. E é uma sociedade que te impulsiona para dizer o tempo todo, aproveite o dia. Carpe diem. Que aliás é um lema do mundo romano na decadência. Pessoas repetem carpe diem como se ela fosse uma coisa do mundo romano, do aproveitar a vida, mas ela é da decadência do Império Romano. Quando o Império Romano estava esboroando, aí a regra era, salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todos, aproveite o dia, viva cada dia como se fosse o último, porque senão um dia se acerta. Olha só, e aí o que acontece com o jovem? Tem pai e mãe que vira o professor para os jovens assim, vocês não terão futuro. Não vai haver futuro. Não haverá meio ambiente, não haverá segurança, não haverá emprego. Vocês não vão ter futuro. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês, vocês não têm passado. Eu tive infância. E eu digo para eles, vocês não têm presente, sabe por quê? Porque isso que vocês comem não é comida, é porcaria. Isso que vocês usam não é roupa, é andrágio. O que eu estou dizendo para o jovem? Que ele não tem história. E quando eu digo para alguém que ele não tem história, só resta a ele uma alternativa: viver o presente até o esgotamento.
Viver o presente até o esgotamento significa, e aqui eu quero ir fechando, que aí você, nesta lógica, você chega em casa hoje à noite, quarta-feira, você chega lá 7 horas da noite, tua menina está saindo, você fala, ué filha, onde você vai? Ué mãe, eu vou para uma balada. Mas numa quarta-feira, filha? Mãe, pode ser a última balada da minha vida. Seu filho fala, mãe, vou viajar com os amigos no fim de semana, vou lá para Bombinhas. Mas filho, as aulas começaram agora, você nem... Pá, mãe, pode ser a última viagem da minha vida. Como que um ser humano com 15 anos, 16, acha que a vida se esgota desse modo? Sabe qual que é a lógica? A lógica é, olha só, a lógica é que o mundo não tem história, e quem não tem história vive o presente até o esgotamento. Aí o que eles fazem? Eles vão para a balada, vão para a viagem, vão para a estrutura, e aí ele bebe o máximo que ele puder, ele dança o máximo que ele puder, e como ele não vai conseguir dançar tudo que ele precisa, ele toma êxtase, ele consome outro produto, ele usa droga, e aí quando é 6 horas da manhã, ele vai para casa e não consegue dormir, aí ele toma um medicamento para dormir, e depois para ficar em pé ele toma outro medicamento. Atenção, nos últimos 10 anos aumentou imensamente o consumo de Rivotril, que é um medicamento sério, entre jovens de 15 a 25 anos, que é um medicamento absolutamente bem prescrito, e aumentou o número de infartos entre jovens. Sabe por quê? Porque de repente ele vive a vida no limite do turbinamento, isto é, fazer o giro do motor funcionar o tempo todo em alto estilo. Ele está sempre fazendo alguma coisa, estão sempre correndo para lá e para cá, e aí de repente ele fica pasmado, quieto no lugar. Aí você olha e pensa assim, e eu quero aproveitar esse minuto final para pensar essa ideia. Olha só, construir uma personalidade ética exige de nós um trabalho concomitante de construir uma família ética, uma escola ética, que, entre outras coisas, claro, precisa deixar qualquer possibilidade que você ou eu tenhamos de cinismo, isto é, alguém tem que fazer alguma coisa. E a segunda é sermos capazes de aprender, conhecer, estudar, isto é, de nos prepararmos, porque o nosso trabalho só terá sucesso se ele for marcado pela amorosidade, mas a amorosidade sem competência é mera boa intenção. Uma amorosidade tem que ser competente, e para ela ser competente ela precisa se preparar, e desse ponto de vista, lembro aqui, para concluir agora, para a gente abrir a fase de reflexão, lembro algo, em vez de trazer aqui uma ideia fechada sobre como nós edificarmos personalidades éticas, aliás, há um livro que o professor Yves Delataille e eu escrevemos há alguns anos, chamado Nos Labirintos da Moral, Os Nos Labirintos da Moral, que é um livro, é um diálogo entre mim e ele sobre juventude, moral, formação, ética, E esse livro é um livro da editora Papyrus, eu não ouvi aqui hoje. É um livro da editora Papyrus, mas você o acha em vários locais. E ele ajuda a pensar um pouco essa temática. Mas se quiser olhar algumas coisas dela, olhe também esses 2 livros. Não nascemos prontos e não espere pelo epitáfio. Especialmente para você e eu entendemos uma coisa. O sinal da nossa loucura, sabe qual é? No início do século XXI, a família se junta aos domingos e sai todo mundo junto de casa para comer comida caseira. A família sai junto aos domingos para comer comida caseira e sai de casa para fazer isso. Tem alguma coisa estranha aí. É preciso, e aqui eu termino, lembrar algo especial. No que se refere a esse potirão, no que se refere a esse mutirão, no que se refere à construção de personalidades éticas, você e eu não podemos cochilar. Porque se nós cochilarmos, tem coisas na vida que é melhor começar cedo antes que seja tarde. Eu não quero ser terrorista e nem triunfalista. E quero concluir com a frase de um homem que eu aprecio imensamente, que é François Rabelais. Ele tem uma frase que eu vou dizê-la 2 vezes pela força que ela carrega.
E ela vale para nós, e ela, no meu entendimento, explicita muito bem a razão dessa parceria entre a escola legislativa e a escola de paz. Rabelais, grande nome da Renascença francesa. Aqui quem gosta da área deve ter lido Garganto, a Pantagruel, obras clássicas do século XVI. Rabelais diz o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, deve, pode. Alguém tem que fazer alguma coisa. Cá estamos. Obrigado. Italiana esteve na Assembleia Legislativa